Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira e nós teremos aula de geografia. Na última aula, nós falamos sobre os problemas ambientais que acontecem no campo. Hoje nós vamos falar dos problemas ambientais que acontecem na cidade. E esses problemas ambientais, eles acontecem por causa das atividades que são desenvolvidas nas cidades. Normalmente, as consequências dessas atividades não são boas e prejudicam os seres humanos e os seres vivos, além de prejudicar o meio ambiente. Na aula de hoje nós vamos ver a poluição da água que acontece nas cidades, a poluição do ar, a poluição visual e sonora e o descarte incorreto de materiais. Esses são os 4 problemas ambientais que acontecem nas cidades. Vamos começar pela poluição das águas. Vocês sabem que toda a água que nós utilizamos nas nossas casas para tomar banho, escovar os dentes, lavar roupa, lavar louça, essa água fica suja e ela é chamada de esgoto. Em muitas cidades do Brasil, o esgoto ele é coletado das casas, mas nem sempre esse esgoto é levado para uma estação de tratamento. Muitas vezes ele é despejado nos rios sem nenhum tratamento. E aí vocês já sabem o que acontece, né? Olha só que dó, o rio cheio de espuma, né? Porque tem sabão do banho, da máquina de lavar roupa. Então esse esgoto sem tratamento, ele continua formando sabão lá no rio. Olha, e o esgoto, ele tem uma cor escura, é muito sujo, né? Mas as águas dos rios na cidade, elas também podem ser poluídas pelos resíduos industriais. Esses resíduos industriais são materiais que sobram dos processos que a indústria faz. Vou dar um exemplo para vocês. A roupa que você usa, ela é tingida. Ela Normalmente a roupa de algodão, o algodão é branco, né? Vocês viram essa semana que o algodão é branco. Para a roupa ficar colorida, ela precisa ser pintada, tingida. Então eles pegam o tecido branco e eles tingem o tecido numa tinta da cor que quer. E aí, o que eles fazem com a tinta que sobra? Um exemplo, tá? Aqui nessa imagem está mostrando um resíduo industrial sendo despejado num rio. Olha a cor desse resíduo. Ele é roxo. Eu não sei se esse resíduo industrial foi do tingimento de uma roupa. Pode ter sido de uma fábrica, talvez, de suco de uva, alguma fábrica que usou alguma coisa roxa e aí descartou no rio sem tratamento. Então, além do esgoto, os resíduos industriais também podem poluir a água dos rios da cidade. E outra forma de poluir as águas é o descarte incorreto de lixo nas ruas. Nós vimos que quando o lixo ele é jogado nas ruas, eles entopem a boca de lobo e aí quando chove, a boca de lobo não consegue sugar a água da chuva e esse lixo acaba causando enchentes. Além disso, a água da chuva pode levar esse lixo para os rios e isso causa a poluição das águas. O segundo problema que nós vamos ver é a poluição do ar. A poluição do ar, ela é causada por substâncias e partículas que são lançadas todos os dias na atmosfera, que é o ar, né, o lugar onde nós moramos. E esses poluentes, eles são principalmente emitidos pelos automóveis, pelos veículos, através da queima de combustível. Então, aquela gasolina que é colocada no carro, o álcool, o diesel, que são colocados nos automóveis, nos veículos, esses combustíveis eles são queimados dentro do automóvel. E o resultado dessa queima é a fumaça. Essa fumaça polui o ar. Outra forma de poluição do ar da cidade é através das indústrias. Muitas indústrias fazem processos que têm como resíduos essas fumaças que são lançadas na atmosfera. E isso polui o ar. A poluição do ar é prejudicial aos seres vivos e pode causar problemas respiratórios, rinite, sinusite, todas aquelas ites.
Outro problema que acontece nas cidades é a poluição visual. Gente, quando eu fui pegar essas imagens aqui, me deu até um negócio, porque é tão ruim você olhar assim para tanta informação. O que é a poluição visual? É uma quantidade imensa de cartaz, anúncio, placa de comércio nas ruas, nos prédios. Então eles vão colocando nos muros e isso é muita informação para o nosso olho, causa uma poluição visual, sabe? Ó, agora a gente tá na época de eleição, né? Olha aqui essa imagem cheio de cartaz de político. Nessa imagem aqui, há cartazes nos prédios, ó, banners enormes nos prédios. Essa rua aqui, olha isso, gente, quantas placas. A pessoa não sabe nem para onde ela olha. Então tem algumas cidades que tem uma lei que não permite poluição visual. O prefeito manda tirar tudo e tem que colocar umas placas pequenininhas. Não pode pôr placa assim na rua, no meio da rua, porque tudo isso estressa as pessoas. É muita informação para nossa cabeça. Outra coisa que me estressa é a poluição sonora. Gente do céu, passei por poucas e boas aqui na minha casa. Vocês sabem que trocou o elevador, trocou o piso do parque e era tanta britadeira, era tanta quebradeira que eu comecei a ficar doida. O barulho dá dor de cabeça na gente. Então o excesso de barulho de automóvel, de moto, sabe quando passa aquelas motos super barulhentas, helicóptero, avião, buzina, tudo isso junto faz mal para nossa saúde, deixa a gente com dor de cabeça. Às vezes uma pessoa que trabalha constantemente ouvindo esses ruídos pode ter a audição prejudicada. Eu vou dar o exemplo do meu avô. Meu avô, eu já dei um monte de exemplo com ele, né? Adoro meu avô. Pena que ele já morreu, mas vou dar o exemplo dele. Meu avô era surdo, porque ele trabalhou lá em Portugal, quando ele morava em Portugal. Ele trabalhou na aeronáutica de Portugal. Nem sei se é esse nome, mas ele trabalhava num lugar onde tinha muitos aviões. Ele não usava protetor, porque antigamente não tinha essas coisas assim de proteger a saúde, nem existia. Ele não usava. O que aconteceu? Ele ficou surdo. Então ele tinha que usar aquele aparelhinho, perdeu um monte da audição por causa disso. Até fone de ouvido, se ficar muito tempo com o fone de ouvido, pode prejudicar a audição. Nosso ouvido é muito sensível e qualquer ruído pode nos deixar irritados, com dor de cabeça e também fazer perder a audição. Por isso que a poluição sonora não é nada bom. E o último problema da cidade é o descarte incorreto do lixo. Existem muitos lixos que são produzidos na cidade. O lixo mais comum que é produzido na cidade é aquele que a gente produz na nossa casa, que são os restos de comida, as embalagens. Todo dia a gente tem que descartar esse lixo, a gente coloca lá pro lixeiro levar, né? Mas existe uma forma correta de descartar esse lixo que nós geramos. Primeiro, nós devemos separar os lixos recicláveis e enviar para a coleta seletiva. Aqui no meu prédio a gente não separa por cor, a gente pega todo o material reciclável e manda para coleta seletiva. Lá eles separam. Existem alguns lugares que fazem a separação, plástico com plástico, metal com metal, papel com papel. Mas normalmente nos prédios a gente separa entre reciclável e não reciclável. E o que não é reciclável, que é resto de comida, papel higiênico, essas coisas que não tem como serem recicladas, fazem parte do lixo orgânico e são levadas para um lugar chamado aterro sanitário. Ó, eu coloquei aqui a foto do que é um aterro sanitário. É neste lugar que eles vão colocando o nosso lixo orgânico, não reciclável. Mas o que é o aterro sanitário? O aterro sanitário é o lugar onde o lixo é armazenado nas condições apropriadas para não contaminar nem o solo, nem a água, nem fazer mal para o meio ambiente, nem os seres vivos. Então, nesse aterro sanitário, eles colocam uma manta por baixo para aquele líquido do lixo não descer pelo solo. Eles fazem todo um processo nesse aterro sanitário. Ó, aqui é a foto de um aterro sanitário. Então, eles abrem uns buracos, colocam o lixo, depois eles jogam terra por cima. É tudo feito de uma forma, lógico, que o ideal não é a gente ficar jogando lixo, mas como não tem jeito, no aterro sanitário, eles conseguem descartar de uma forma menos prejudicial para o meio ambiente. Porém, no entanto, todavia, existem muitas cidades ainda no Brasil
que descartam o lixo em um lugar chamado lixão. Esse aqui é o lixão, ó. Esse é o aterro sanitário, esse é o lixão. O lixão é assim, ó. O caminhão vai lá, pega o lixo e joga lá num terreno, vai jogando, vai jogando, vai jogando. Aquele lixo fica, toma chuva, toma sol. Gente, começa a feder tanto, mas é tão fedido. Eu tô falando isso porque lá em Londrina, quando eu era criança, tinha um lixão. Agora não tem mais, eles acabaram, agora tem o aterro sanitário. Mas tinha um lixão e às vezes eu passava perto desse lixão de carro. Gente, sério, é horrível. E aí junta urubu pra comer os restos. Mosca, um monte de mosca. Fora que tem um monte de pessoas que não tem emprego, que vão lá mexer no lixo, procurar coisas para vender, para usar, até para comer. Então, o lixão, ele é irregular, não pode fazer lixão, porque ele não tem nenhum preparo para proteger o meio ambiente. Esse lixo fica aqui apodrecendo, faz muito mal para o meio ambiente, porque pode contaminar o solo, pode contaminar algum rio que passa por perto. Então, o ideal é que todo o nosso lixo seja descartado no aterro sanitário. Então, ok, falamos do lixo que é gerado na cidade e nas nossas casas, o lixo comum. Só que nem sempre na cidade é gerado lixo comum. Por exemplo, no hospital, na clínica veterinária, no posto de saúde, nas clínicas médicas, nesses lugares eles usam seringas, né, pra aplicar injeção. Às vezes a pessoa toma soro, toma remédio na veia, às vezes tem que fazer curativo na pessoa, a pessoa se machuca, tem que engessar. Tudo isso gera um lixo. Imagina, engessa. Aí vai lá tirar o gesso. O que faz com esse gesso? Às vezes o gesso pode estar contaminado. Se a pessoa tem alguma doença, pode transmitir. Então, todo esse material, ele é chamado de lixo hospitalar. Esse lixo hospitalar, ele tem que ser separado. Ó, aqui eu coloquei resto de seringa. Sabe quando você vai tirar sangue? Aquele vidrinho que coloca o seu sangue. Tudo isso não pode ser jogado no lixo comum. Ele tem que ser destinado corretamente. E o destino correto deste lixo é a incineração. Vocês sabem o que é incineração? Colocar fogo, tá? Então, ó, coloquei aqui a imagem de uma pessoa. Esse lixo hospitalar, ele é levado para um lugar específico onde ele é queimado. Ai, professora, mas queimar faz fumaça, polui o meio ambiente. Só que é melhor queimar, pode causar menos prejuízo queimar do que jogar num lugar inapropriado e espalhar uma doença, contaminar outras pessoas. Isso é muito sério. Então, para ter uma segurança maior, eles queimam, eles incineram esse lixo hospitalar. E por último, a cidade também gera um lixo industrial. Esses resíduos, eles são resultantes das fabricações de várias coisas que nós utilizamos no dia a dia. Por exemplo, pedacinhos de plástico que sobra de algum brinquedo, alguma coisa que eles cortam, tiram esse excesso de plástico, aparas, pedaços de metal, pedaços de madeira, tudo isso vai gerando um resíduo industrial. A indústria, ela tem a responsabilidade de destinar corretamente esses resíduos. Então elas têm que descartar ou encaminhar esses resíduos corretamente, porque senão pode também poluir o meio ambiente. Aqui eu coloquei, ó, restos de plástico de uma indústria, restos de ferro de uma indústria, e esses materiais industriais, eles podem ser destinados de uma forma correta. Por exemplo, aparas de plástico, restos de plástico, de metal, eles podem ir para a reciclagem e gerar novos produtos. No caso das aparas de madeira, olha, restos de madeira, elas podem ser moídas, essas aparas, faz uma serragem com essas aparas de madeira, e com essa serragem é possível fabricar móveis. Eles compactam essa serragem, fazem chapas e fabricam móveis. E também existe aquela água que eu falei para vocês lá no começo da aula, a água suja que uma indústria pode gerar. Essa água pode ter resíduo químico, resto de tinta, pode ter óleo,
pode ter plástico. Tudo isso é tóxico para o meio ambiente e como é líquido não dá para reciclar, né? Então o correto é você tratar como se fosse o tratamento de esgoto. Lembra que a gente viu que o esgoto vai passando por vários tanques? Na indústria também. Quando a indústria gera esse líquido contaminado, ela tem que ter estes tanques e ela tem que fazer o tratamento desse resíduo para então mandar esse resíduo para o esgoto. Tá bom? Depois de tratar. Então ela tem que tirar o óleo, tira tudo que tem de química, ela trata tudo pra daí sim poder jogar esse resíduo tratado ou no esgoto ou em algum rio, mas só depois de tratado. E é isso por hoje, meus amores. Agora peguem o livro de vocês, façam a leitura do texto e depois respondam as questões. Lembre-se de ler em voz alta. Você vai fazer as páginas 14, 15, 16, 17, 18 e 19. 6 páginas. Parece que é muito, mas não é, porque tem um monte de imagem enorme nessas páginas. Vocês vão ver a hora que vocês abrirem, tá bom? Tem várias imagens, olhem as imagens, leiam as legendas. E eu desejo pra vocês um ótimo final de semana. Até segunda-feira. Um beijo e tchau!